Vamos, se você olhar aí a lição de número 9, ela vai falar de algumas colunas, para quem tem a lição, né? O livro. Essas colunas, se você observar, elas estão, quem tem o livro pequeno, é a página de número 70, tá? Lição de número 10. Só que se você observar, se você voltar um pouquinho na lição, no final da lição moral, nós vamos ter a página 68 e a página 69 do livro pequeno. Nessa página 68 e na página 69 estão também a planilha do inventário. Amém? Tá dando para ver aí? Tá dando para acompanhar? Quem tem o livro pequeno. O livro grande é a página 114. O livro pequeno é a página 68, página 69. Amém? Na página 114 do livro grande, que é o livro do Guia do Líder, ele está já dando início à lição inventário. No livro pequeno, a página que dá início à lição do livro inventário é a página de número 70. Amém? Então você vai voltar um pouquinho. Você vai ver que na página 68, página 69 do livro pequeno, há 5 colunas. Amém? Quem tem o livro pequeno? Achou aí? Tem 5 colunas, amém? Na página 68 e a página 69 do livro pequeno. Essas colunas, elas são exatamente essas colunas que estão aqui na lição inventário, que é a lição de número 9. Então cada coluna dessa tem um propósito. Nós tivemos a lição moral, aonde nós aprendemos que a palavra moral, ela quer dizer o quê? Quem lembra? Amém? Vocês não lembram? Se eu lembrar. Moral quer dizer honesto. Amém? Nós falamos semana passada sobre isso. A moral, quando fala de moral, está falando de honestidade. Moralidade, está falando de honestidade. Então, por que nós tivemos a lição moral? A lição moral, ela está nos conduzindo para que nós venhamos ser honestos conosco, honesto com aquela pessoa. Nós tivemos a lição padrinho, né? Algumas pessoas estavam aqui, outros não estavam. A lição padrinho. Então nós precisamos ser honestos conosco, precisamos ser honestos com Deus e precisamos ser honestos com aquela pessoa a qual é a pessoa que eu vou compartilhar o meu inventário. Porque nem sempre há uma facilidade de se fazer o inventário sozinho. Você sabia que tem pessoas que têm dificuldade? Tá dando, abaixa mais um pouquinho o retorno. Pode abaixar até um pouquinho também. Amém? Tem pessoas que têm dificuldade. Isso, melhorou. Aqui. Aí, não sei se... Tem pessoas que têm dificuldade de fazer o seu inventário. Porque o que é um inventário? O inventário, você vai precisar buscar na sua vida todas aquelas situações vividas que te causaram danos, que te causaram prejuízos, que te causaram amarguras, que te causaram tristezas, dores. Lembra que nós falamos do ressentimento? Né? Nós falamos, o que é o ressentimento? É aquela casquinha da ferida, que parece que a ferida está curada. Dá aquela impressão, né? Tem gente que fala assim, é porque está dando casca, é porque está curando. Mas se você tirar a casca, a ferida está escondida ali embaixo. Então causa ressentimentos. Então tem pessoas que têm dificuldade
de voltar lá atrás no seu passado, porque ela não quer lembrar de coisas. Só que esse inventário ele é muito importante, porque muitas da realidade que vivemos hoje, de medo, de falta de confiança, de agressividade, até de alimentação desequilibrada, descontrolada, é fruto de tudo aquilo que nós vivemos lá atrás. Você sabia que até enfermidades que a gente tem, a maioria delas é fruto de coisas que nós vivenciamos e que hoje está aflorando no nosso físico, aflorando no nosso espiritual. A gente falou que tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento, né? Marido, esposa, pais e filhos. E aí o camarada, ele não entende por que ele tem uma dificuldade de se relacionar. Às vezes com o filho ele não entende, mas aí ele vai buscar lá atrás, ele vai perceber que ele também está apenas replicando o que ele recebeu lá atrás de um pai ou de uma mãe. Então é muito importante nós sermos honestos. Por quê? Para que a gente venha alcançar uma cura, a gente precisa tirar o ressentimento. Porque essas coisas, todas essas coisas, elas vão gerar em nós um ressentimento. Alguns aflorado, outros incubado. Está entendendo? O aflorado é aquele que é declarado, aquele ressentimento declarado. Eu não gosto nem de ir na casa do meu pai, não gosto nem de ir na casa da minha mãe, não gosto nem de ouvir a voz de fulano, de Beltrano. Isso é um ressentimento declarado. Aí existe aquele outro que, não, eu não vou porque eu não tenho tempo. Eu não vou porque minha vida é muito corrida. Mas na verdade não vai porque é um ressentimento incubado. Está entendendo? Então nós precisamos eliminar essas coisas da nossa vida, para que a nossa vida venha fluir de forma honesta. Aí sim nós seremos curados. Então esse inventário que está aqui, eu vou estar, quem está aí no livro pequeno, continue na página 68 e na página 69, e quem está no livro grande está na página 114. Então você vai ver aí que nós vamos ler aqui o texto de abertura, que vai falar inventário, princípio 4. Se você que tem o livro pequeno quiser acompanhar, vem para a página 70. Aí vai só dar um pulinho para frente. Amém? Aí está aí. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Mateus 5, verso de número 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Lamentações 3,40 vai dizer: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, aí a gente vai ver aqui, em Efésios 4:31, onde está escrito aí inventário, vai dizer assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então o texto está dizendo que nós temos que nos livrar. Mas como se livrar de coisas que já me acompanham desde a minha infância?
desde a minha adolescência, da minha juventude, porque a gente acaba criando hábitos. Tem pessoas que gritam por hábito. Tem pessoas que ficam iradas por... Criou o hábito. Por quê? Porque cresceram dentro de um lar ou rodeada de pessoas que tinham essa prática. Resolviam tudo no grito, resolviam tudo na agressividade, né? No espancamento, guardavam as amarguras no coração, acusando, caluniando. E isso tudo vai gerando em nós, nas pessoas, o que eles chamam aqui de maldade. Nos tornamos mal. Não o mal que eu estou falando original, mas nos tornamos mal. Práticas ruins. Passamos a disseminar e a exercer práticas ruins, porque estamos reproduzindo o que aprendemos ao longo da nossa vida, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, e vamos reproduzindo. E aí filhos vão se tornando parecidos e a coisa vai. Para que a gente possa começar a trazer uma mudança para a vida de outros, que nós também reproduzimos isso na vida dos outros, nós temos que buscar uma cura em nós. Porque a nossa vida vai ser sempre assim. Estaremos sempre reproduzindo pessoas como nós. Amém? Sempre. É inevitável. Se você passa um ano com uma pessoa, quando você deixar aquela pessoa, coisas suas ficarão naquela pessoa e coisas daquela pessoa ficarão em você. Sabia disso? É natural. Nós temos essa facilidade. Vai para Minas, fica um ano em Minas ou 2 anos em Minas Gerais. Quando você voltar, você está falando o trem bom, né? O sou, né? Você começa a trazer, né, alguns hábitos, costumes que existem, né? Por quê? Porque isso é da natureza do ser humano. E se conseguimos adquirir coisas tão simples assim, coisas tão normais, né? Hábitos de falar, até hábitos de comer. Você acha que nós não vamos adquirir também os maus hábitos? Claro que adquirimos. Trazemos isso. Nós somos uma esponja, gente. Só que tem hora que a gente tem que entender que essa esponja, ela tem que ser espremida. Amém? As donas de casa e os donos de casa também, que hoje não tem mais esse negócio de só mulher lavar louça, né? Você está lavando a louça, tem hora que tu tem que ir lá e tem que dar uma espremida, tirar o excesso. Não é verdade? E a nossa vida é a mesma coisa. O inventário é você buscando as coisas que aconteceram, para que você possa espremer as coisas ruins pela última vez e botar para fora, né? E permitir que as coisas boas elas possam aflorar, porque você sabia que todos nós temos coisas boas e coisas ruins, mas que às vezes as coisas ruins, elas, por não serem retiradas, por não serem postas para fora, numa conversa, sabe, com Deus, com uma pessoa, e até com você mesmo reconhecendo isso, porque a forma de nós liberarmos é assim. Primeiro eu reconheço, falo com Deus, confesso, né?
e depois eu procuro alguém da minha confiança para que eu possa estar também falando, botando as coisas para fora. É a esponja que está sendo espremida. E aí a gente vai fazer com que aquilo que era ruim, que ofuscava as coisas boas na nossa vida, saem. Porque, como nós falamos lá atrás, o nosso inventário, ele não é todo de ruim, amém? Tanto que cada um que está aqui, tem muita coisa boa que você faz, que você exerce, que você, né, que você passa para os seus filhos, que você passa para as pessoas. Por quê? Porque você também adquiriu coisas boas. Então nós aprendemos na nossa lição moral, que fala honestidade, de sermos honestos conosco. Você não vai buscar só as coisas ruins. Amém? Na minha vida foi uma desgraça, né? Tá igual, tem um hino que fala, né? Minha vida foi uma tortura, né? Tem um hino que fala, né? Só que a nossa vida não foi só uma vida de tortura, uma vida de desgraça, uma vida de derrota. Teve coisas boas. Teve coisas que tem que permanecer na nossa vida, para que a gente continue reproduzindo isso na vida de outras pessoas. O que nós não queremos mais é reproduzir o mal, reproduzir as coisas ruins, as coisas que não são legais. Então, nas colunas aí, você vai perceber que tem a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e coluna 5. A coluna 1 está escrito pessoa. Amém? O que você tem que fazer aí? Listar na coluna 1 pessoas ou coisas que causam ressentimento ou medo. E aí você vai ter que ir lá atrás e trazer até o dia de hoje. Pessoas e coisas que te causam ressentimentos e que te causam medo. Nós precisamos ir o mais longe possível. Lembre que ressentimento é principalmente fruto da raiva ou um medo reprimido. Amém? Então, alguma coisa que gerou um medo em você, um medo que ficou reprimido. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de atravessar a rua. Por que ela tem medo de atravessar a rua? Tudo tem um motivo, irmão. Ou ela presenciou um acidente muito grave, ou ela sofreu um acidente na infância, e aquilo gerou, então ela tem medo, né? O medo, ele é fruto de algo que aconteceu lá atrás. Ah, pastor, mas se você orar a Deus, eu estou falando aqui de uma coisa, mas estou falando de, entenda que pode ser tantas. Se você orar a Deus, até aquilo que você não lembra, Ele pode trazer à tua memória. Porque tem coisas que acontecem numa época da nossa vida que fica guardada numa área do nosso cérebro que não é que ela não é ativada, ela é ativada, mas de uma forma tão sutil que você tem um medo, mas você não sabe por quê. Existe uma área do nosso cérebro que as pessoas chamam do inconsciente, né? Que fica ali coisas que aconteceram quando você tinha 1 ano, 2 anos, coisas que você viveu, mas que o tempo passou e você não lembra isso no teu consciente. O teu consciente, ele acessa isso de uma forma muito sutil, só para lembrar você do medo, mas não do que você sofreu. Só que enquanto você não lembrar do que você sofreu, você não perde o medo.
E aí você, o que eu tenho que fazer, pastor? Orar e falar para Deus: Deus, eu tenho isso, mas eu não sei porquê. E o Espírito Santo, ele tem o poder de nos trazer, ele não nos leva, amém? Não é regressão, mas ele traz a nossa memória, não é o que diz a palavra do Senhor? Que o Senhor traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então ele pode também trazer à nossa memória aquilo que é a causa do nosso medo, aquilo que é a causa do nosso mau hábito, aquilo que é a causa da nossa raiva. Por que eu tenho dificuldade de me relacionar com homens? Por que eu tenho dificuldade de me relacionar com o sexo feminino? E aqui eu não estou falando nem de homossexualismo, mas pode ser também, entendeu? Mas por que eu tenho aversão à pessoa, né? Uma pessoa que se veste bem? Sabia que tem isso? A pessoa se veste muito bem, o outro fala, essa pessoa é metida, mas a pessoa nunca fez nada com ela, nunca. Isso são coisas reprimidas. Ou porque sempre teve uma vida de não poder se vestir bem, entendeu? Ou porque um dia teve e agora não pode ter. Então são N situações que a gente precisa buscar para poder achar o porquê. Quando eu acho o porquê, eu acho a causa, eu consigo entender o porquê que eu estou vivendo isso hoje. Está entendendo? Já viu aquele lance assim? Poxa, eu não fui com a cara do fulano? Nunca viu a pessoa nunca te fez nada, nunca deu um bom dia, uma boa tarde. Não fui com a cara dele, é porque aquela pessoa, ela te lembra alguém, só que no teu inconsciente você não consegue acessar isso, mas ela te lembra alguém, o jeito dela te lembra alguém, a maneira dela falar te lembra alguém, que você tem por essa pessoa um sentimento reprimido. Está entendendo? E a gente precisa ser curado dessas coisas, por quê? Porque nós estamos nos celebrando a recuperação e estamos aqui para ser recuperados, para recuperar. Amém? E você vai se deparar com muitas pessoas, então você tem que estar curado para que você possa também levar esse conhecimento, esse entendimento a outras pessoas. Então você foi ali, você achou a causa, você achou a pessoa, né, que te causa esse ressentimento, esse medo. Aí nós vamos para a segunda coluna. Você achou a pessoa, a causa não. A segunda coluna, ela vai falar da causa. Que ação específica a pessoa fez que te feriu? Né? Porque diz que pessoas magoadas magoam pessoas. Amém? Como eu falei aqui da reprodução. Nesta coluna você listará ações específicas que alguém fez que magoaram você. O que a pessoa fez que lhe causou ressentimento ou medo. Um exemplo, seria um pai alcoólico, emocionalmente ausente durante sua infância. Outro exemplo, de um pai ou de uma mãe que tentou controlar e dominar a sua vida durante um longo período. Esse olhar para o passado pode ser bastante doloroso, mas é por isso que um padrinho, um parceiro de prestação de conta, é muito essencial. O padrinho é aquela pessoa que você escolheu para te ajudar nesse teu inventário. Essas pessoas estarão ali para caminhar com você pela sua dor. É claro que Jesus também estará junto, como Deus promete em Isaías 41:10, onde ele vai dizer: não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força e os ajudo, e os projeto e os protejo com a minha forte mão. Então, além de você ter uma pessoa, você tem aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que promete estar conosco nesse momento de busca, nesse momento de resgate. Porque para uns vai ser tranquilo, para outros
vai ser difícil. Nós estamos lidando com pessoas que lá na sede nós já estamos na lição de número 18, que elas ainda não conseguiram fazer o seu inventário. E uma delas até abriu o coração lá no meio do povo e disse: pastor, eu tenho medo de voltar lá atrás. E aí nós estamos colocando alguém com um conhecimento mais apurado nessa questão para apadrinhar essa pessoa e ajudá-la a fazer, porque ela vai ter que fazer, é preciso fazer. Então, para vocês verem que a coisa não é, de repente, isso é fácil, pode ser fácil para você. Mas para quem sofreu um abuso sexual, para quem sofreu agressões de pai, agressões de mãe, abandono, sabe? E estão descobrindo agora, através disso tudo, por que elas têm um jeito assim, por que elas são dessa forma. E elas estão começando a descobrir, isso está dando um medo de ter que voltar. Mas essa volta é necessária. Esse resgate, ele é importante. E anotar isso é importante. Por isso que nas lições mais para frente, a gente vai aprender que o propósito agora não é tentar resolver nada. Porque o que gera o medo é isso. É você ir lá atrás, são pessoas. Por quê? Porque aí é uma ansiedade. E a ansiedade, você sabia que é uma causa de uma situação dessa? Tem pessoas que são ansiosas hoje por conta de coisas que aconteceram lá atrás. E aí hoje são pessoas altamente ansiosas, entendeu? Então, e a ansiedade, porque ela quer... Qual é o medo dessa pessoa? É de bater de frente com a situação, e ela já está pensando assim: eu vou bater de frente com a situação, eu vou ter que estar com essa pessoa, eu vou ter que perdoar essa pessoa. Então ela já pega tudo e coloca num pacote só. Calma. Você não tem que perdoar ninguém agora. Você não tem que ir a ninguém agora. Você não tem que se colocar de frente com ninguém agora. Você só tem que fazer a sua lista. Para tu ver, para essas pessoas, se já é duro só tentar lembrar o nome e anotar, imagine estar de frente, né? Mas para tu ver, alguns, a cura, às vezes só no estudo, elas vão sendo curadas. Eu estou lidando com pessoas que estão chegando e falam: pastor, como está sendo libertador para mim isso. Sem precisar nem conversar nada, simplesmente está dizendo: pastor, como está sendo libertador para mim essas lições. Como eu consegui perdoar, como eu consegui hoje lidar com situações que eu não conseguia lidar. Porque estão levando a sério o estudo, estão sendo realmente renovadas e avivadas, sabe? Porque quando a Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes. Tiago vai dizer isso. Porque quando nós somos só ouvintes e não praticante, a nossa vida é uma vida de ondulações, de oscilações, de idas e vindas, e é como a onda do mar, né? É como o homem que se olha diante do espelho e não consegue contemplar verdadeiramente as causas que lhe causam o mal do dia de hoje. Então a gente precisa, buscando isso, achando que a pessoa, você vai relacionar depois a causa. Por exemplo, a pessoa, meu pai, a causa, um abuso sexual, um espancamento na infância, um pai que foi ausente, nunca foi presente, né? Eu estou falando do pai, mas pode ter sido um irmão, ou uma irmã, e N situações, né? E aí, até profissionalmente, um patrão abusivo,
Então, tantas coisas que podem ter ocorrido que você vai precisar relacionar a pessoa, o que essa pessoa fez. Terceiro, o efeito. Que efeito aquela ação teve em minha vida? Qual é o efeito? Por exemplo, por conta disso, você se tornou uma pessoa agressiva, de agredir os outros. Você criou uma autodefesa. Você sabia que nós acompanhamos uma situação de um casal que eles só foram se relacionar sexualmente após o casamento quase depois de um ano. Essa pessoa são amigos nossos. Por quê? Por conta de abuso na infância. E o marido teve que ter uma paciência para esperar a cura, o tempo acontecer, para que ele pudesse, como é que eu vou dizer, tomar posse, né, realmente do casamento ser concluído, né, porque o casamento ele é concluído no ato sexual, né? E falando disso, tem pessoas que têm dificuldade de se manter casada. Sabia disso? Por quê, pastor? Porque teve vários relacionamentos. Criou um hábito de vários relacionamentos. E às vezes isso foi porque pessoas, por ter uma família desestruturada, ela quer buscar logo uma outra família. E nessa busca, vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado. E aí depois que casa, encontra até uma pessoa legal, mas já está tão cheia de traumas, tão cheia de coisas. Então, olha como a busca dessa cura é tão importante, né? Porque aí algumas dessas pessoas vão para as drogas, outras vão para o vício do álcool, outras vão para o vício da prostituição. É por isso que nós não podemos acusar ninguém. A gente não conhece o histórico de ninguém. A gente não conhece a história das pessoas. Cada um tem uma história. E a nossa história, o enredo, ele acaba formando caráter, ele acaba formando a personalidade, ele acaba formando pessoas. Vai desconstruindo aquilo que é o natural e começa a construir aquilo que não é o natural de Deus para a nossa vida. E nós estamos aqui, esse resgate é para que venha a ser colocado em nós aquilo que é realmente a vontade de Deus. Deus diz que Ele formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Então esse resgate aqui, essa cura, essa esponja que precisa ser exprimida, é para que a gente vá lá no início e a gente venha reconhecer, ver mesmo, o que eu me tornei e o que Deus queria que eu me tornasse. E você vai descobrir que o que Deus quer para você ainda dá tempo de ser recuperado. Amém? E aí você acha a causa, aí você vai achar o efeito, né? Aqui vai dizer assim: nesta coluna, descreva como essas ações específicas afetaram a sua vida, tanto no passado quanto no presente. Coluna 4 vai falar do dano. Quais os seus instintos básicos foram agredidos? Social. Você sofreu com relacionamentos destrutivos, calúnias ou fofoca? Segurança. Sua integridade física foi ameaçada. Você enfrentou perdas financeiras ou materiais? Sexual. Você foi vítima de relacionamentos abusivos. A intimidade ou a confiança foi prejudicada
ou violada. Não importa como você foi ferido. Não importa o quão perdido você possa se sentir. Deus quer consolá-lo e restaurá-lo. Amém? Lembre-se de Ezequiel 34:16, que vai dizer: procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, e farei curativo nas machucadas, e tratarei das doentes. Olha que Deus maravilhoso. Esse é o propósito do Celebrando a Recuperação. É buscar em Deus essa cura com a ajuda de pessoas que já alcançaram essa cura. É buscar em Deus sermos verdadeiramente restaurados e renovados, para que a gente possa também, com a ajuda desse Deus maravilhoso, restaurar e recuperar outras pessoas. De repente, as pessoas que precisarão ser recuperadas estão dentro da sua própria casa e estão só esperando a sua recuperação, esperando só você ter uma vida recuperada e restaurada, para que você possa agora ser o canal da bênção, o canal da cura, o canal da transformação na sua casa, na sua família, na sua parentela. Preste atenção que já viu aquelas... existem as famílias dos aglutinados, né? Quem são as famílias dos aglutinados? Aquela família que faz tudo junto. Não viu? E tem aquelas pessoas que são pessoas que não são, né, aglutinadas. Elas gostam de tudo sozinho. Se deixar, o almoço é ela e o marido e o filho, os aniversários. Tem coisa errada nisso, você sabia? Tanto na aglutinação quanto no isolamento. Mas onde eu quero chegar? Tu pode prestar atenção. Na família dos aglutinados, eles estão super felizes, como eles podem também estar todo mundo de cara virada um com o outro. Por quê? Porque por serem todos do mesmo meio, eles acabam criando os mesmos hábitos de falar do outro, de se meter na vida do outro, sabe? Já viu aqui, quando as pessoas falam assim: a gente quebra o pau aqui, mas ninguém lá fora pode falar da gente. Está entendendo? Parece uma coisa bacana, né? Parece uma coisa até, poxa, mas não é. Porque todos são iguais nesse sentido. Então, quando alguém começar a ter um comportamento diferente, vai despertar nos outros, porque lembra que eu falei? Nós vamos reproduzindo. Então nós estamos chegando no momento da nossa vida, enquanto cristãos, que nós temos que começar a realmente reproduzir na vida do outros coisas boas. Nós não podemos nos converter, nós não podemos entregar a nossa vida para Jesus, entregar a nossa vontade para Cristo e continuar reproduzindo aquilo que trouxemos lá da nossa infância e adolescência. Nós temos que, a Bíblia fala que a árvore, ela vai se conhecer por aquilo que reproduzimos. Está entendendo? É por aquilo que nós reproduzimos. É o fruto. E aí, se eu sair de uma realidade, venho para a presença do Senhor, mas as minhas ações, as minhas palavras, o meu jeito de agir continua sendo o antigo,
eu ainda não estou verdadeiramente enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Quer dizer, eu até posso estar enxertado para a salvação, mas a vontade dele ainda não está fluindo na minha vida. Então nós precisamos ver esses danos sociais, ver esses danos de segurança, esses danos sexuais, e começar a mudar isso na nossa vida, porque você precisa ter bons relacionamentos, você precisa ser uma pessoa que leve uma proteção para dentro do seu lar. Você precisa ser uma pessoa que tem que ter uma vida social, construtiva, tudo com equilíbrio. Você está entendendo? Porque, por exemplo, pastor, está falando de segurança. Uma mãe e um pai super protetor. Tá certo? Mas na visão dessa mãe e desse pai, eles estão certos. Ou porque eles tiveram uma super proteção, ou porque não tiveram proteção nenhuma. E aí eu tenho que fazer... E aí existe o que? Os extremos. É por isso que nesse nosso inventário nós temos que achar o equilíbrio. Amém? O equilíbrio. Aí a coluna número 5 vai falar da minha parte. Aí vai dizer aqui: que parcela eu tenho nesse ressentimento? Que parcela do ressentimento é minha responsabilidade? Quem são as pessoas que eu feri? Como foi que eu feri? Porque nós não somos só vítimas. Amém? Porque lembra o que nós falamos aqui? Pessoas magoadas magoam pessoas. E por termos tido uma construção que nos magoou, que nos feriu, que nos machucou, e somos reprodutores disso, magoamos pessoas, ferimos pessoas, entristecemos pessoas, porque a gente vai reproduzindo isso. É quase que uma coisa inconsciente, irmãos. Não é que a gente tem vontade de fazer isso, não. Mas é uma coisa que a gente vai passando. Então a gente precisa também entender que nesse interim todo do nosso inventário vão ter as pessoas que nos fizeram mal. Mas a gente vai ter que falar: a quem eu reproduzi esse mal? E aí você vai fazer a sua relação também. Só que essa última relação, que é a número 5, você vai ter que aguardar um pouquinho. Porque nós ainda temos o inventário espiritual 1 e o inventário espiritual 2. Lá na frente nós temos algumas lições que você vai precisar um pouquinho para poder preencher. Você vai se preocupar até o 4 por enquanto. Amém? A coluna 5, que fala a minha parte, Lamentações 3:40 afirma: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. O versículo não diz: examinemos o que eles têm feito. Amém? Examinemos o que eles têm feito. Você fez isso nas primeiras 4 colunas. O que eles fizeram são as primeiras 4 colunas. Agora precisa identificar honestamente ou moralmente a parcela de ressentimento ou de qualquer outro pecado ou mágoa que é sua responsabilidade. Peça a Deus que mostre
a sua contribuição num casamento frustrado, num relacionamento danificado, em um filho ou um parente distante, ou talvez o emprego perdido. Você usará esta coluna mais tarde, no princípio 6, quando for trabalhar com a sua disposição para fazer a reparação. Porque tem a lição lá na frente, chamada lição reparo. Foi a lição que nós ministramos na sede, na última terça-feira. Note que se você esteve em um relacionamento abusivo, especialmente quando criança, você poderá encontrar grande liberdade nesta parte do inventário. Você verá que não teve nenhuma participação. O que é isso? Nesse caso de um relacionamento abusivo, quando fala de abuso sexual, e você era criança, você não tem culpa nisso. Mas se você já tinha consciência, mesmo você tendo sofrido talvez um abuso, dependendo da sua idade, você pode ter tido uma responsabilidade nisso. Você sabia disso? E às vezes a gente precisa reconhecer essa responsabilidade. Eu estava vendo uma figura na internet, achei muito interessante. Nessa figura mostrava uma moça, no qual ela estava em pé, de costa, com roupas bem curtas. E ali, uma pessoa chega para ela e fala para ela assim: para que se possa encontrar coisas preciosas, coisas valiosas, nunca estão à mostra. Estão sempre ocultas, escondidas. E é interessante que ele vai dizer para ela: para que se encontre um diamante, você tem que entrar, explorar aquele terreno, cavar a rocha, porque o diamante ele fica dentro da rocha. Para se encontrar um metal precioso como o ouro nem sempre fica dentro da rocha, mas se uma região ela tiver ouro naquela região, para que você tenha acesso àquela região, você vai ter que pedir permissão ao governo para poder explorar aquela área, o dono da área, e não só o dono da área, o governo vai ter que te dar a permissão para você explorar, porque, por exemplo, o terreno é seu, mas o ouro que está ali não é seu. Aí ele vai dizendo, vai relatando isso. Aí ele vai dizer: e o nosso corpo é algo muito precioso. Aí ele vai fazer uma analogia, quando se trata do corpo, seja do homem ou seja da mulher. Para que você explore um terreno, você tem que pedir permissão ao governo, que representa o pai, representa a mãe, representa a família. Você tem que ter um documento que te autorize a explorar aquele terreno, que esse documento é casamento. Então eu achei muito legal essa analogia. Por quê? Porque depois que a gente tem um certo entendimento, de repente a pessoa pode sofrer algo assim, ou assado, porque ela está muito exposta, se expõe demais, seja homem ou seja mulher. Então, nesse inventário, quando se trata de uma questão de um abuso ou de uma situação parecida, você tem que entender que, poxa,
Qual foi a minha participação, ainda que inconsciente? O que eu provoquei, ainda que inconsciente? Para que você encontre a cura e possa reproduzir isso na vida de outras pessoas. Então o inventário ele é algo muito interessante. O Salmo 139, versos de número 23 e 24, diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Esse é um exame. Isso é quando nós nos colocamos diante do Senhor, né? Esquadrinha, me conhece. Deus conhece. Mas e você, conhece? É por isso que você tem que orar a Deus e pedir a Deus, para que Deus possa trazer a você, antes de você relacionar pessoas, antes de você relacionar as causas, antes de você relacionar os efeitos, os danos. Olha a Deus e fala: Deus, me ajuda no meu inventário. Eu preciso saber por que eu sou assim. Eu preciso saber por que eu sou tão tímido. Eu preciso saber por que eu sou tão espalhafatoso. Eu preciso saber por que eu tenho tanto medo disso. Eu preciso saber por que eu tenho tanto medo daquilo. Eu preciso saber por que eu não consigo me submeter ao meu marido. Eu preciso saber por que eu sou tão mulherengo. Eu preciso saber, porque eu não quero mais ser assim. Então eu tenho que ir lá onde começou a ser produzido isso na minha vida, para que a gente possa lançar fora, irmão. Entenda uma coisa: o caminhão de lixo, quando ele sai para fazer uma coleta, chega uma hora que ele tem que ir ao lixão para fazer o despejo. Amém? Esvaziar. E eu até falei isso numa das nossas lições lá. Mas a nossa vida é assim. Eu não sou um caminhão de lixo, mas a questão toda é que a gente vive com pessoas, convive com pessoas, está sempre no meio de pessoas e estamos sempre, a esponja está sempre, ao mesmo tempo que você tem que espremer, ela sozinha vai sugando. Então a gente precisa fazer como esse caminhão de lixo. A hora que você percebe que as coisas estão começando a ficar mal cheirosa, desagradável, pesada, sem espaço, tem que despejar, irmão. E esse inventário é justamente isso que você vai fazer. E aí eu estava falando, tudo que se joga, que o caminhão de lixo deixa lá, tudo vai ser incinerado? Tem coisa boa lá, irmão. Aí é o equilíbrio. Quando você vê aquilo tudo, você separa as coisas boas. É o que ele chama da reciclagem, né? Separa as coisas boas das coisas ruins. E tem coisas que você vai perceber que elas vão se deteriorando naturalmente. Está entendendo? Então é muito importante você entender isso aqui, que você agora vai fazer essa busca, mas não é para ficar com você, é para você lançar fora. E dentro dessa busca você vai pegar também as coisas boas que aconteceram na sua vida e vai
também listar. Quando fala aqui do inventário, vai ter coisas boas que você vai ter que listar. O que aconteceu de bom na minha vida, né? Eu sou uma mãe cuidadosa porque eu tive uma mãe cuidadosa. Sabe, eu sou um bom marido porque eu tive um bom exemplo num pai. Então você vai ter que relacionar as coisas que, o todo da sua vida, para que você possa agora separar. E nessa separação, nós vamos se desfazer daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que é prejudicial, e vamos trabalhar mais na nossa vida aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que te fez ser quem você é hoje também. Amém? Então é muito importante agora você começar a trabalhar o seu inventário já essa semana. Celebrando a recuperação, ele reescreveu o passo 4 para aqueles que foram abusados física ou sexualmente. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos, reconhecendo que todo erro pode ser perdoado. Renunciamos à mentira de que o abuso foi a nossa culpa. Amém? Quando você, sendo uma criança, não há culpa numa criança, não há culpa em crianças que ainda não tiveram a sua, né, tiveram a sua vida invadida. Há 5 ferramentas para ajudar você a preparar o seu inventário. Amém? Já estamos no finalzinho aí, lá no encerramento. Há 5 ferramentas para ajudar você a preparar o seu inventário. Primeiro, você vai memorizar Isaías 1:18. Quem pode ficar de pé e recitar esse texto de Isaías 1:18, por favor? Amém? Então, coloque isso na tua mente. Memorize esse texto. Porque o Senhor está dizendo, venham cá. Então nós temos que ir a Ele. Amém? Só Ele tem esse poder verdadeiramente de nos tornar brancos, como eu falei no início. Ele quer que nós nos tornemos como Ele nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Ele vai dizer, venham cá e vamos discutir esse assunto. Vamos conversar sobre o assunto. Porque tem muita gente que não quer falar sobre determinados assuntos. Só que a primeira pessoa que você pode falar é Deus. Porque Deus não te julga. Deus não te condena. Deus, Ele te ouve. A Bíblia vai dizer que os ouvidos do Senhor, eles estão inclinados, voltados para nos ouvir. Porque enquanto você não tem coragem de falar com alguém, você tem que falar para Deus. Deus, Ele é um Pai que Ele é excelente em nos ouvir. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está no secreto, e o teu pai que te ouve do secreto, te responderá. Então nós precisamos nos voltar para Deus. 2, leia os versículos de equilíbrio na página
67. Amém? Página 67. Volta aí você. Deixa eu ver aqui, eu acho que é no livro grande. Versículos de equilíbrio. Peraí, deixa eu achar aqui, gente, que até eu me perco aqui. No pequeno, né? Na página 67. Ah, tá aqui, isso mesmo. Página 67, livro pequeno. Versículos de equilíbrio. No grande tem também. Só tem um lugar aqui que ele está aqui. Amém? Que a gente vai achar depois, eu vou passar para vocês. Então está aqui, ó. Versículos de equilíbrio. Emoção e texto bíblico. Aí tem aqui, desamparo, viver no passado, necessidade, solidão, opressão, problemas, medo, dúvida, melancolia, apatia, preocupação. Aí você vai achar aqui, ó, os versículos de equilíbrio para cada uma dessa situação. Depois eu vou tirar uma foto, Luciana, bota lá no grupo lá dos voluntários, tá? Porque eu acho que todos que estão aqui estão no grupo dos voluntários, não estão? Tem alguém que não está? Lá no voluntários do MPFC? Então é só tirar foto e colocar lá, amém? Você não está, né? Então a gente tem que mandar para você lá no seu... Manda para ela, tá, Luciana? Ela tá? É que ela não deve ter visto ainda, amém? Então fique ligado lá no nosso grupo lá, porque todos os anúncios do Celebrando a Recuperação estão sendo colocados lá. Ah, e se alguém aqui não tiver, Luciano, você coloca, tá? Porque a gente não pode ficar também mandando. Tem que ter um grupo que a gente coloque ali. Lá na sede, eu criei o grupo Celebrando a Recuperação. Todos que frequentam o estudo, nós colocamos naquele grupo. E ali eu vou colocando as coisas do Celebrando a Recuperação. Não é aberto para as pessoas colocar as coisas. Se alguém quer falar alguma coisa, fala comigo no privado. Porque senão, né, mais um grupo onde, né, vai colocando um montão de coisa. Então ele fica ali só para os administradores postarem coisas. E só se coloca sobre o Celebrando a Recuperação. Eu achava interessante a gente poder fazer isso. Pegar o nome de quem está frequentando as aulas, para a gente montar esse grupo e colocar lá. Amém? E aí colocar coisas do Celebrando, vídeos do Celebrando a Recuperação, até estudos que eu estou ministrando aqui, ministrado por outros pastores da Alphaville, da Batista, entendeu? Que aí a gente tem né, cada um ministra de um jeito, cada um tem uma forma de ministrar, e a gente acaba adquirindo mais conhecimento, né, e sendo abençoado, né, dessa forma. Então na página 67, segundo é isso, é você estar acompanhando, fazendo aí, tá? A gente vai colocar essa foto lá para vocês. Terceiro, mantenha seu inventário equilibrado. Liste tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Amém? Inventário equilibrado. Quarto, continue a desenvolver sua equipe de apoio. O que é equipe de apoio? O padrinho, alguém que vai estar te acompanhando. Lembra que nós falamos, nós não podemos estar sozinhos. Então é necessário. Eu lembro que nós, em uma das nossas aulas aqui, nós falamos, né? Eu não sei como é que ficou a situação. Alguém ficar com alguém para ajudar aí no desenvolvimento do inventário, no desenvolvimento, né, das coisas, de um bate-papo lá, tem dado muito certo. Lá as pessoas sentam até juntas, né, assistem aulas juntas e discutem e ajudam. Tem sido muito bacana, temos visto uma produtividade muito grande. Eu acho que se nós colocarmos em prática direitinho como manda a coisa, gente, a gente vai daqui a um tempo estar voando aqui nessa congregação, sabe, de testemunhos que vão começar a acontecer, de coisas que nós queremos que Deus, Ele opere na sua vida.
E o quinto, ore continuamente. Tudo isso tem que ser feito debaixo de oração. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter uma vida com Deus. E se possível, essa pessoa a qual você escolheu para ser o seu parceiro de oração, seu parceiro de inventário, está orando com essa pessoa pelo menos uma vez por semana. Seria legal se encontrar uma vez por semana, para falar sobre o Celebrando a Recuperação, não é para falar sobre outras coisas. Para ali você falar, olha, eu estou com dificuldade no meu inventário, eu estou com dificuldade de orar, eu estou com dificuldade de ir lá atrás no meu passado para anotar algumas coisas, eu estou com medo, igual aconteceu lá na sede, a pessoa procurou-nos para isso, nem procurou, falou publicamente, por isso que eu estou falando aqui, entendeu? Então é muito importante a gente ter esse parceiro, ter essa pessoa, amém? Eu pensei que ia dar para a gente entrar aqui no inventário espiritual 1, mas não vai dar. A gente vai entrar nele semana que vem, vai ter que seguir aquilo que está a programação do nosso trabalho, amém? Então a nossa lição, ela vai até hoje, ela vai até aqui. Então você precisa usar as ferramentas certas, amém? Memorizar Isaías 1:18. Você precisa ler os versículos de equilíbrio na página 67. Você precisa manter o seu inventário equilibrado. Você precisa continuar desenvolvendo sua equipe de apoio. E você precisa ter uma vida de oração contínua. E com isso, com certeza, vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Amém? Fique de pé. Em nome de Jesus, vamos estar orando ao Senhor. Coloca a mão no teu coração. Feche os teus olhos. E vamos pedir a Deus que Deus nos ajude nesse nosso inventário. Eu vou falar aqui, orar, e você repete, amém? Repita comigo: querido Deus, Tu conheces o nosso passado, todas as coisas más que fizemos. Pedimos que nos conceda a força e a coragem para listá-las, para que possamos ficar limpos, enfrentando nossa realidade e as nossas verdades. Senhor, dar-nos coragem para entender as mãos das pessoas que o Senhor colocou ao nosso lado. Diga: obrigado por providenciar essas pessoas para nos ajudar a manter o equilíbrio enquanto fazemos o nosso inventário. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos. Te agradecemos, Senhor, porque estamos chegando, Senhor, quase na metade, Senhor, desse estudo, aonde vamos entrar agora, Senhor, num trabalho, num processo muito minucioso, Senhor, que é de buscarmos força, buscarmos coragem, de irmos, Senhor, no nosso passado e buscarmos aquilo que nos feriu, aquilo que nos magoou, aquilo que nos entristeceu, aquilo que nos deixou marcas, Senhor, que tem impedido de vivermos verdadeiramente, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Não queremos, Senhor, estar na videira sem dar frutos, e frutos novos, frutos que permaneçam, frutos, Senhor, de uma vida nova, de uma vida alcançada pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, nos celebrando a recuperação, porque desse curso, desse projeto, desse aprendizado, depende, Senhor, a vida de tantas outras pessoas, Pai,
que estão ao nosso redor. Por isso, Deus, nos ajude. Ajude a resgatarmos as coisas do nosso passado. Ajude a nos livrarmos das coisas ruins. E nos ajude, Senhor, a aprimorarmos mais e mais as coisas boas que o Senhor tem para nós. Seja com cada um desta igreja e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Podem aplaudir ao Senhor.